Bom dia, estamos aqui mais uma vez no Programa Livre, no nosso Minuto Saúde, e hoje a gente vai falar sobre ortodontia infantil e a importância dessa ortodontia infantil. Então, assim, muitas mães chegam e questionam: nossa, mas aquela criança já está usando aparelho? Outras chegam a dizer: eu estou esperando os dentes dos meus filhos caírem, trocar todos para eu colocar aparelho. Então, a grande questão é: qual a melhor idade para se pôr o aparelho dental? Então, gente, o quanto antes a gente conseguir fazer a intervenção, para evitar as intercorrências dentais é importante. Então, hoje em dia, a partir dos 6 anos de idade, a gente já pode estar fazendo a utilização de aparelhos dental, dependendo do caso. Então, por exemplo, se a criança tem hábitos orais como chupar chupeta, mamadeira por muito tempo, dedo, então isso pode atrapalhar o desenvolvimento da dentição dessa criança e ela vir a precisar desse tratamento ortodôntico o quanto antes. Porque existem casos em que essa intervenção nessa primeira infância, os resultados são muito melhores do que você vir fazer o tratamento posterior. Por exemplo, é muito importante que se faça um exame inicial, desde que essa criança pequenininha, bem pequena, desde que começou a nascer os dentes, pode ser feito o exame inicial, até mesmo para que a gente faça um tratamento interdisciplinar, por exemplo, com o fonoaudiólogo, por exemplo, com o pediatra, porque às vezes essa criança é um respirador bucal, ela não está desenvolvendo uma respiração pelo nariz e sim pela boca. Isso pode levar ao desenvolvimento de maneira errada, tanto do maxila quanto da mandíbula. Então, por exemplo, crianças que têm ou o queixinho mais avantajado, aquele queixinho mais para frente, ou então que tem uma atrofia desse queixo e você tem a mandíbula mais para frente, naquelas crianças que são mais bicudas, aquelas crianças que não conseguem fechar os lábios, que vivem com a boquinha aberta, que tem uma mordida aberta. Esses casos seria muito interessante fazer o tratamento nessa primeira infância. Então, por exemplo, o uso de expansores maxilares é indicado. Aí cada profissional que vai avaliar caso a caso o tipo de expansor utilizado, mas ele vai causar uma expansão dessa arcada dentária, e isso vai promover com que os dentes nasçam na posição correta ou se alinhem de forma adequada posteriormente com um aparelho fixo. O interessante é que esse tipo de tratamento normalmente ele não é dental, ele é ósseo, porque as bases tanto da mandíbula quanto da maxila, elas podem crescer de maneira indevida ou até nem crescer. Então esses aparelhos eles devem ser utilizados nessa primeira infância. Outra coisa que a gente pode fazer é prevenir problemas posteriores, porque quando casos assim não são tratados nessa primeira infância, na fase adulta eles podem exigir tratamentos cirúrgicos, como os ortognáticos que usam hoje em dia para reposicionar a posição de mandíbula e maxila. Também é muito importante saber quais são os tipos de tratamento. Esse tratamento pode ser esses expansores na fase inicial e os fixos já na fase intermediária, que nós chamamos de dentição mista, onde a criança já tem alguns dentes permanentes, mas também tem alguns dentes descidos, dentes de leite. Então nessa fase também pode se utilizar tanto os aparelhos fixos como os mantenedores de espaço, porque isso vai garantir quando ele chegar naquela fase de adolescência, 12, 13 anos, os dentes já estejam na posição correta. Então, não tem problema nenhum corrigir as más oclusões dentais nessa primeira infância. E isso também ajuda muito na questão psicossocial, porque essa criança vai estar na escola, essa criança ela vai se sentir mais confiante, ela vai se sentir mais confortável, vai receber menos
bullying de coleguinhas, por às vezes ter uma deficiência ali mandibular ou maxilar que pode ser corrigida nesse início. Então assim, hoje a gente tem uma gama de aparelhos que podem ajudar o seu filho a ter o dente saudável, a ter o dente bonito, alinhado e corrigir não só a questão da estética, mas sim de problemas mais graves que ele teria futuramente. Então assim, se tiverem alguma dúvida se pode ou não fazer o tratamento da criança, da ortodontia infantil, procure um profissional, procure um ortodontista, que ele vai te indicar qual é o melhor tratamento para o seu filho. E sim, criança pode usar aparelho sim, não só pode como deve, dependendo do caso dela, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.